Em 2017, teve a reforma trabalhista. E com ela houve a possibilidade de terceirização de qualquer atividade prestada por uma empresa, ou seja, atividade fim e atividade meio. Antes da reforma trabalhista, e inclusive de alguns julgamentos do STF, existe uma súmula do TST que impedia a terceirização de atividade fim. Mas o que é atividade fim e atividade meio? Atividade fim é aquela atividade em que está no objeto social da empresa. Exemplo, um escritório de advocacia. Qual é a atividade fim do escritório de advocacia? É ter advogados que prestem serviço de advocacia. Então, eu não poderia terceirizar o serviço de advocacia. Eu poderia terceirizar atividades meios, como limpeza, copa, vigilância patrimonial, TI e outros serviços que não estariam no escopo da empresa. Só que agora já é possível. E com isso, houve um medo de que houvesse uma burla à contratação, que existissem empresas que fossem formadas única e exclusivamente por empregados terceirizados. Você tinha os sócios e que contratavam diversas empresas prestadoras de serviço, havendo assim um tipo de precarização, né, das relações de emprego. O que é que ocorreu? Foram inseridos assim 2 dispositivos na lei que permite a terceirização de serviços e mão de obra, que pela lei da reforma trabalhista, que são 2 dispositivos que trazem um prazo que impedem a demissão e recontratação de empregados. Ou explico melhor. Por esse prazo de 18 meses, né, que alguns autores estão chamando até de dezoitena, vai ser proibido. Hipótese 1. Você demitir o empregado e recontratá-lo, entre aspas, como CNPJ, como sócio de uma empresa que é prestadora de serviços terceirizados. Você não pode, num prazo de 18 meses, você não vai poder contratar uma empresa prestadora de serviços que tenha no seu quadro um sócio que foi seu ex-empregado nesse período. E o segundo ponto é que nesse primeiro ponto se a pessoa foi aposentada, já estiver aposentada e for demitida e firmar essa sociedade para firmar uma empresa prestadora de serviços terceirizados, você sim pode contratar essa empresa. Essa é a exceção legal. No segundo ponto, que a gente pode falar aqui para vocês, que é a imposição da lei, é a impossibilidade de recontratar e dele voltar, dele ser através de uma empresa, como empregado dessa empresa. Ou seja, eu demiti o empregado, eu demiti João, e aí João é contratado pela empresa ABC, que vai me prestar um serviço terceirizado daquele serviço que era o que o João prestava para mim como empregado. Então, o João não pode ser empregado dessa empresa no contrato que está vinculado à minha empresa, certo? O João pode até ser empregado da empresa prestadora de serviços, mas ser alocado em outra empresa. Mas na empresa que ele era empregado nos últimos 18 meses, ele não vai poder ser empregado, inclusive se for aposentado. A gente não pode esquecer que a empresa prestadora de serviços, ela emprega, dirige e remunera o empregado terceirizado. Então, se o contratante pede que venha fulano de tal, que foi empregado dele antes desse período de 18 meses, ainda há um perigo de terceirização ilícita por um segundo ponto, porque você não pode, como contratante, exigir que A, B ou C trabalhe naquele contrato. Então, haverá ilicitude da terceirização por burlar o prazo de 18 meses e por conta de você estar escolhendo o empregado que vai estar funcionando naquele contrato. Não esquecer que o texto legal, ele fala em demissão. Então, o entendimento doutrinário está sendo que se a pessoa pediu demissão, ou seja, se a pessoa comunicou seu desligamento, ela posteriormente pode sim ser contratada por uma empresa prestadora de serviços e voltar. Porque a questão aqui agora é sim, é verificar se esse pedido de demissão foi realmente livre, desimpedido de qualquer vício de vontade. Porque a gente sabe que algumas vezes isso pode ocorrer, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho, sobre sobre a impossibilidade de retorno como terceirizado nesse período de 18 meses.
Ficou claro, não ficou claro? Manda aqui a sua dúvida. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas se você ficou com mais alguma dúvida, manda aqui que eu respondo.